Pessoal, boa noite. Estou aqui com um convidado, Marcelo Munhoz. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. A gente trouxe para você hoje uma informação muito bacana, uma oportunidade para os profissionais que trabalham no segmento audiovisual, não é isso? Isso mesmo. Então, agradeço o convite aqui para a gente divulgar então esse projeto que a gente está lançando justamente hoje, né, começando a divulgar esse projeto que vai acontecer aqui em Curitiba. O nome do projeto é Núcleo de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais. Né? Núcleo de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais. Peraí, agora acabei de me confundir. Núcleo de Projetos Audiovisuais. Núcleo de Projetos Audiovisuais. NPA, legal. É isso mesmo. NPA. E você é o coordenador do núcleo, certo? Isso mesmo. Você poderia, acho que antes de entrar no projeto em si, poderia comentar com a gente sobre o núcleo? Porque não é uma coisa nova, né? O núcleo já existe desde 2012, não é isso? É isso mesmo. Né? Bom, veja só, a gente está aqui falando de um mercado do audiovisual, né? O que é o mercado do audiovisual, da produção audiovisual, né? Em que a gente está no mundo. A gente está falando de TV, está falando de cinema, está falando agora do streaming, né? Ou seja, Netflix e tal, toda essa parte de conteúdo que se produz para essas mídias, né? Audiovisual, assim, numa linguagem bem leiga, para quem não conhece, a gente está falando de som e vídeo, imagem som e imagem, áudio. Né? Ou seja, tudo que acontece em som e imagem, som e imagem em movimento, vamos dizer assim, né? Que a gente chama o audiovisual. Então, estamos falando de muita coisa, né? Século XX e agora XXI, mais do que nunca, assim, a gente está vivendo cada vez mais, interagindo com vídeos, com filmes, produções, né? Antes eram assim os longas-metragens, hoje em dia assim vídeos às vezes de 1, 2, 5 minutos que a gente antes ia ao cinema para assistir, depois ia à TV e hoje em dia assim em qualquer lugar a gente está assistindo pequenos vídeos, né? Seja às vezes de comédia, dramas, seja lá o que for, ou mesmo vídeos informativos. E até nos canais online, né? Nas redes sociais a gente está vendo cada vez mais a produção de vídeos, eu digo até caseiros, né? Não sei, assim, profissionais autônomos ou blogueiros. Isso também entra nesse mundo audiovisual? Sim, vamos dizer, dá pra gente dizer assim que o YouTube é um fenômeno, né? Assim, youtubers, né? Falei blogueiros, são os youtubers, na verdade. Mas é isso mesmo, né? Esse grupo de pessoas também, né, que surgiu a partir do YouTube, né? Sim, a gente também está falando desse lugar, né? E está falando que a nossa vida também está cada vez mais passando por essa relação, por uma relação, às vezes a gente tem o que dizer, mas tem um vídeo que diz aquilo que a gente quer dizer e a gente, às vezes de dizer, a gente diz, repassa para o amigo, aqui tem um vídeo que fala uma coisa que eu concordo, ou seja, nossa vida está cada vez mais interagindo, está cada vez mais quase orgânico, assim, a nossa relação com o audiovisual. Bacana. Né? E nesse contexto, a gente tem uma produção de audiovisual em várias esferas, desde o blogueiro lá, que com o celular às vezes cria um canal e consegue ter milhões de pessoas que acompanham esse trabalho, há aquelas formas mais antigas, narrativas e mais elaboradas e até complexas assim de produção que vêm lá do cinema, que vem de todo um sistema de produção do cinema, depois da TV, e que agora ainda existe, né? Ainda se produz e a gente ainda frui, a gente assiste muito e aí a gente está falando de uma variedade grande de profissionais envolvidos nisso, né? Você poderia citar alguns tipos de profissões ou de profissionais envolvidos nesse mundo audiovisual? Vamos dizer As assim, aqui a gente está vendo que existe uma infinidade de técnicos que estão envolvidos nisso, né, na gravação em si, mas existe um antes e um depois do momento da gravação, que envolve muito mais gente, inclusive, do que aqueles que estão presentes na gravação, né? Então, tem toda uma cadeia de empregos que se produz e uma cadeia econômica que, vamos dizer assim, sustenta muita gente e também produz, interage com as pessoas
e que infelizmente até nos últimos tempos está sendo atacada, assim como se fosse assim os artistas ou os produtores, como se eles fossem só figuras que estão ali mamando em dinheiro público. E no entanto existe sim toda uma movimentação de uma indústria que gera, que faz as pessoas se conectarem, conhecerem, tomarem contato, às vezes com informação, mesmo com seus sentimentos, que cria significados para as pessoas, que é muito ampla, assim, né? E que não é tão perceptível, e talvez seja por isso que esteja sendo assim nos últimos tempos tão atacada. Entendi. Né? Mas de fato, toda essa produção, ela depende de uma figura, e que daí é essa figura com a qual nós lidamos no núcleo de projetos audiovisuais, que é a figura do roteirista ou da equipe que vai conceber, seja lá um programa, seja lá o que for. No caso do núcleo de projetos audiovisuais, a gente existe já há alguns anos, né? A minha produtora, que é a Tambor... Você é um dos idealizadores do núcleo? Sim, ele passou, na verdade, por alguns processos de concepção, vamos dizer assim, né? A minha produtora chama-se Tambor Multiartes. Multiartes porque a gente trabalha com cinema, com música, já teve projetos de teatro também. É uma produtora, enfim, que tem projetos, né, nessas frentes. E a gente sempre trabalhou com arte e educação, né? Ou seja, levar oficinas, às vezes, de teatro, de cinema, de interpretação, tanto para pessoas que estavam diretamente interessadas, quanto para, às vezes, comunidades que não tinham acesso a isso. Né? A gente, então, criou projetos de criar esse acesso, interagir. Então vocês se reuniram, criaram projetos para difundir e fomentar essa questão do audiovisual na comunidade. E um desses projetos, que foi justamente uma visão e uma encomenda do SESI aqui do Paraná, ou seja, de uma entidade que representa a indústria como um todo, a ideia, a visão deles é que sim, o cinema, o audiovisual é uma indústria. Isso aqui é uma indústria, né? A TV, a gente está aqui trabalhando, produzindo algo que tem valor, né? Então, eles justamente propuseram, na época, que foi em 2012, esse projeto que era um núcleo em que a gente estimulava não a produção exatamente do audiovisual, mas estimulava a formação de roteiristas, principalmente, e realizadores que fossem trabalhar com cinema e TV. Né? Então, desde que houve uma retomada da produção de cinema nos anos 90 aqui no Brasil, uma coisa que virou um certo senso comum é de que, conforme foram aparecendo os filmes assim, criou-se uma percepção de que o cinema brasileiro tinha uma boa condição de produção, mas que faltavam roteiristas, né? Entendi. Isso, de alguma forma... Mas nós temos tido alguns longa-metragens brasileiros interessantes ultimamente, né? E eu tô ficando impressionada com os filmes que estão saindo. Eu nunca gostei, assim, alguns anos atrás, falava em filme brasileiro, eu já não me animava. Hoje em dia, eu já quero saber, acho interessante. Tem uma pegada que é bem brasileira mesmo, mas que eles conseguiram, acho que, de repente, aprimorar essa questão do roteiro que você falou, né? Foi um ciclo de amadurecimento, justamente, né? Porque o que se percebeu? Produzir cinema é uma coisa cara, né? Para você trabalhar, um filme de baixo orçamento gira em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, às vezes um pouco mais. Filme de baixo orçamento? Um filme de baixo orçamento trabalha nessa faixa. E daí, às vezes, o que acontecia? A pessoa tinha uma ideia e ela batalhava para conseguir algum dinheiro, né, o financiamento para produzir, conseguia essa soma alta de dinheiro, e só então que ela tinha condição de parar para escrever o roteiro. Entendi. Ou mesmo ela tinha que escrever o roteiro antes sem receber nada por esse trabalho. Às vezes parar durante um ano, que em geral a gente sabe que para se escrever um roteiro de um longa-metragem, existe um processo aí que leva 1 ano, 2 anos,
Caramba, às vezes mais. Eu não imaginava que era tão longo esse processo. Exatamente. De 1 a 2 anos escrevendo. E é uma pessoa que escreve, é uma equipe de roteiristas? Como que funciona isso? Tem vários modelos de escrita, tá? A gente pode escrever, a escrita pode estar a cargo de uma pessoa, pode ser como, em geral, as séries de TV são feitas, elas trabalham com o que a gente chama de sala de roteiristas, que é uma equipe de roteiristas, né? Que, em geral, existe 1 ou 2 ali que são os criadores ou os produtores executivos, que é o nome mais importante que a gente vê em geral nas séries, assim, né? Aquele nome de destaque. Que são as pessoas que tiveram a ideia original e desenvolveram e estão ali, vamos dizer assim, controlando toda a produção, mas eles trabalham com uma equipe de roteiristas para dar conta do volume de escrita, porque é muita escrita, você precisa para uma série, vamos dizer uma série que vai ter ali em média 12 capítulos, 10 capítulos de 50 minutos por ano. É quase como escrever meia dúzia de longas metragens em um ano. Isso é um trabalho a gente não imagina, né? Um trabalho longo e árduo, por uma pessoa sozinha, entende? E esse tema do roteiro que você está trazendo é justamente o mote de uma masterclass que vocês estão lançando agora em março, né? Então, pode comentar um pouquinho para a gente? Sim. Então, veja, este projeto, só para eu situar ele um pouco melhor, então, o núcleo de projetos audiovisuais, ele nasceu dessa ideia que eu estava falando, como o filme, ele é algo muito caro, e às vezes se chegava no resultado final e você dizia, esse filme tem um problema de roteiro. No entanto, nesse momento já foi gasto 1,5 milhão, 2, 3 milhões, e você daí não tem um filme cujo roteiro poderia ter sido melhor trabalhado. Então, criou-se ao longo depois de uma década e tanto, trouxe-se para o Brasil essa ideia de investir no desenvolvimento dos filmes, no desenvolvimento dos projetos. Então você, ao invés de aplicar 1,5 milhão num longa-metragem, você destina, vamos dizer, esse 1,5 milhão, você consegue desenvolver 15 roteiros, 15 projetos de longa-metragem, você tem a condição e o tempo para desenvolver bons 15 projetos iniciais, assim, né? Entendi. E desses 15 você vai poder tirar, às vezes, 3 realmente bons filmes, que foram bem desenvolvidos. Então, essa ideia de não só investir na produção, mas investir antes no desenvolvimento e na concepção do projeto, se tornou algo urgente no final da primeira década dos anos 2000. E foi nesse momento que a gente começou, sabe? A indústria justamente identificou essa oportunidade ou essa necessidade da indústria audiovisual e resolveu investir neste momento da produção. E o núcleo de vocês agora veio atender essa demanda. Exatamente. Daí, vamos dizer, o núcleo nasceu lá junto com o SESI, né? Então a gente teve 4 edições ali que a Tambor desenvolveu junto com o SESI, justamente no formato em que a gente vai trabalhar este projeto. Que a gente seleciona em torno de 15 a 20 ideias ou propostas e trabalha ao longo de 6 a 8 meses com cada roteirista para que ele desenvolva o roteiro da sua série ou do seu longa. Então, esse é o projeto que vocês estão lançando agora. Exatamente. Então, é isso que nós vamos fazer agora, entende? Legal. Só que, para começar este trabalho, a gente vai abrir isso daqui a um mês, uma masterclass de roteiro com a Jessica Candal e o Daniel Tavares. A gente tem uma foto deles aí. Vamos mostrar o Daniel Tavares? Aí você conta um pouquinho pra gente quem é e depois a Jessica. Isso, Daniel Tavares é professor de roteiro da, talvez, principal escola de cinema da América Latina, que é a Escola de Cinema de Cuba. Olha, gente, não é pouca coisa. Então ele realmente é uma pessoa que está aí, pra você ter ideia, assim, são os grandes cineastas do mundo que vão lá dar aula nessa Escola de Cinema de Cuba e, assim, os filmes
da formatura, vamos dizer assim, desse curso, entram direto nos grandes festivais de cinema do mundo. Então, realmente é um espaço privilegiado, assim, que o Daniel Tavares tem acesso como professor. E aprender com ele é uma grande honra, né? E é uma oportunidade, porque o Daniel justamente está finalizando um mestrado em cinema que ele está fechando aqui em Foz do Iguaçu, na Universidade Ibero-Americana ali, do Mercosul, e ele está de passagem, a gente conseguiu pegar ele nesse momento para participar. Então ele vai ser um dos orientadores desses projetos e ele vai ministrar essa masterclass de roteiro. Que vai ser agora em março, a masterclass. Vai ser agora em março, dia 15, 16 e 17 de março. Então olha lá, pessoal, 15, 16 e 17 de março tem uma masterclass de roteiro. É uma masterclass gratuita. Ah, bem importante falar que ela é gratuita. Só que ela não... E vai ser na Cinemateca de Curitiba. Então, dia 15 é uma sexta-feira, à noite. A gente tem esse horário das 7 às 10 e sábado e domingo o dia inteiro, tá? Então, é uma masterclass gratuita, só que os interessados têm que fazer a inscrição antes no site da Tambor Multiartes, que está promovendo o evento. Legal. O nosso site é www.tambormultiartes.com. Legal, acho que a gente até tem aí, depois a gente vai colocar o site aqui para o pessoal poder conferir também. Isso mesmo. E junto com o Daniel tem mais uma pessoa também, a Jessica. Que é a Jessica Candal, que é uma roteirista e diretora de cinema aqui de Curitiba. Ah, olha lá ela. Né? Ela, parece misteriosa, ela tá do ladinho na foto. Ela tem um trabalho autoral muito interessante e tem um trabalho mesmo como roteirista muito importante. O ano passado ela ganhou um dos principais prêmios como roteirista, ganhou o Kikito, né, no Festival de Gramado, de melhor roteiro. Nossa. Por um filme que ela realizou aqui com a direção do Ali Muritiba. É um filme aqui de Curitiba que chama Ferrugem. Né? Então, ela também é uma pessoa com uma experiência muito grande e é uma pessoa que também passou pelo processo não só de escrever e conceber vários projetos, longas, curtas, e está envolvida também com séries, mas também de viabilizar este roteiro, porque ela também está com um projeto em que ela está como diretora, vários projetos que ela também dirige. Entendi. Então ela sabe bem como é esse mundo de escrever e defender o seu projeto. É uma oportunidade fantástica para quem trabalha no ramo de ter esse acompanhamento, essa mentoria com o Daniel Tavares e a Jessica Candal. Isso. Então assim, a gente está com um minutinho para encerrar nossa entrevista, então gostaria de pedir para você aproveitar esse momento final para direcionar realmente todas as informações ali, quando que vai ser a masterclass, como que a pessoa se inscreve e um pouquinho mais ali sobre o projeto, né? Como é que a pessoa pode buscar mais informação sobre essa oportunidade, gente, que é uma grande oportunidade para quem trabalha, para quem tem interesse nessa parte de desenvolver roteiros e projetos audiovisuais, que vão receber a orientação e a mentoria do Daniel e da Jessica. Então, vou deixar a palavra final com você. Então, a partir dessa conversa toda que a gente teve, né? Vem aqui divulgar o núcleo de projetos audiovisuais que vai acontecer ao longo desse ano aqui em Curitiba. Esse projeto vai iniciar agora com uma masterclass de roteiro com o Daniel Tavares e a Jessica Candal, que acontece na Cinemateca de Curitiba nos dias 15, 16 e 17 de março. É um masterclass aberto ao público em geral, gratuito, mas que os interessados precisam se inscrever na página da Tambor Multiartes, que é a produtora do evento. Tá? Então, acessem a página, todas as informações sobre o núcleo, sobre o Masterclass estão nessa página, www.tambormultiartes.com, e a gente espera aí o contato de vocês. Marcelo, quero agradecer muito a tua presença e também parabenizar vocês pela iniciativa. Realmente é uma iniciativa excelente, a gente precisa de mais oportunidade também para que as pessoas possam se aprimorar e ter a orientação de profissionais tão assim, bacanas e relevantes como esses que vocês estão trazendo. Não é todo dia, né? Então, quero aproveitar para dizer a você que está nos assistindo, se conhece profissionais do ramo audiovisual ou se você é dessa área, que aproveita essa oportunidade, acesse o site para se informar mais também sobre a Masterclass que vai acontecer e esse projeto que vai ser 8 meses, né? Uma duração de 8 meses. Né? Exatamente. Legal. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Marcelo. E a gente volta de novo amanhã com mais um capítulo do SMTV. Boa noite.